Não há nada mais familiar ou misterioso. Nada mais impressionante em seu modo de agir. Nada cuja mecânica seja tão maravilhosa, cujos sentidos sejam tão apurados e cuja habilidade de compreensão seja tão assombrosa. Em uma fantástica viagem durante um só dia, estudaremos a fundo os milagres rotineiros do corpo humano. Hoje é um dia comum, mas extraordinário na vida da incrível máquina humana. Não passamos de poeira das estrelas. Oxigênio, carbono, hidrogênio e alguns outros elementos que não custariam quase nada em uma farmácia de manipulação. Mas em um local adequado por cerca de 3,8 bilhões de anos, essa mistura mundana de moléculas se tornou valiosa. Há mais de 6 bilhões de seres humanos vivendo na Terra, e cada um de nós é o resultado da amalgamação de cerca de 100 trilhões de células microscópicas. Apesar de todos os humanos serem 99,9% idênticos, não há dois seres humanos exatamente iguais. Células, sentidos, músculos, ossos, coração, cérebro. Todos têm de unir forças apenas para nos acordar. Na superfície de tudo, uma camada veludada de células e proteínas segura nossos órgãos do lado de dentro e nos protege do meio externo. É nossa armadura, nosso radiador, nosso ingresso para o prazer e para a dor. É o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele é macia e sedosa aos olhos e ao toque. Mas um olhar mais de perto mostra um cenário bem diferente. Aumentada 600 vezes, a camada mais externa de nossa pele não é nada mais do que células mortas, cheia de pequenas cavidades e ranhuras e incontáveis poros. Olhando ainda mais de perto, podemos ver centenas de milhares de bactérias habitando cada centímetro do nosso corpo. A cada segundo que passa, nossa pele morta é esfoliada. Liberamos pelo menos 600 mil partículas de pele por hora, aproximadamente 700 gramas por ano, o que significa cerca de 80% da poeira que temos em casa. E há muita pele circulando. Se uma pessoa pudesse retirar toda a sua pele e colocá-la em um local plano, ela cobriria 1,70 metros quadrados. Apesar de seus poucos milímetros de espessura, ela pesaria cerca de 3 quilos. E estamos sempre produzindo mais. Um pouco mais de um mês, fabrica-se uma pele totalmente nova. O que significa que a pele não é completamente morta. Se olharmos mais abaixo da superfície da pele, encontraremos células se dividindo constantemente para substituir as células mortas da superfície. Quilômetros de vasos sanguíneos ramificam-se para os tecidos conectivos da pele, sem falar nas importantes terminações nervosas. – 72 quilômetros de nervos descem desde a nossa cabeça até o nosso dedão do pé. E vários deles encontram nossa pele. Em algumas partes, mais do que em outras. Se a sensibilidade fosse relacionada ao tamanho, seríamos algo parecido com isso.
Nossas mãos, pés, língua e lábios supersensíveis, equipados com receptores de toque, seriam muito maiores. Por outro lado, nossas pernas seriam semelhantes às de galinhas. Mas, para nossa sorte, a sensibilidade não é a única função da pele. Ela é também nosso sistema de aquecimento e resfriamento, ajudando a manter a confortável temperatura de 37 graus centígrados e preservar nossa vida. Por sua rede de vasos sanguíneos, a pele transporta até 1/3 do sangue quente recém-bombeado pelo coração. Se ficar quente demais, esses vasos podem se dilatar para liberar o calor de nosso corpo. Mas às vezes, isso não é suficiente. Exercícios físicos podem aumentar a nossa temperatura alguns graus acima do normal. Um estado possivelmente mortal se não fosse pela brilhante rede de segurança da pele, o suor. Mais de 2 milhões de poros em nossa pele conseguem produzir cerca de 2 litros de suor em uma hora. As gotículas aquecidas evaporam no ar, deixando o corpo refrescado. Limpos e penteados, nos aventuramos em um mundo barulhento logo pela manhã. Ao nosso redor, outras incríveis máquinas humanas saúdam o dia, todas de tamanhos e formas, cores e texturas diferentes. Mas de alguma maneira, todos possuímos a mesma pele. Embaixo da pele, cada um de nós possui quase o mesmo número de melanócitos, as células que injetam o pigmento escuro, a melanina, em nossos pelos, cabelos e pele, deixando-os coloridos. É apenas a quantidade de melanina que essas células produzem que determina se seremos negros ou brancos, morenos ou loiros. De um modo geral, quanto maior a quantidade de melanina em nosso organismo, mais morenos somos. É o mesmo componente químico que dá cor a um órgão sensorial muito diferente. Azuis ou castanhos, verdes ou cor de mel, eles são os órgãos sensoriais mais importantes que a incrível máquina humana possui. Nosso dia apenas começou e o grande milagre da visão já mostra o caminho. Passar pela correria da manhã é uma coisa que a maioria dos humanos faz no piloto automático, esquecendo-se de que essa incrível tarefa está aos cuidados de nossos 2 globos gelatinosos. Os olhos estão posicionados na frente em nosso rosto por uma única razão. Olhando para frente e separados o suficiente para nos dar noção de distância, eles nos permitem focar e seguir qualquer coisa que desejarmos. Em milésimos de segundos, nossos olhos localizam, seguem, focalizam e processam frações de imagens de 2,5 cm ou movendo-se a centenas de quilômetros por hora, permitindo-nos sentir e apreciar o mundo ao nosso redor, mais do que qualquer outro sentido. Eles podem ser a janela de nossa alma, mas a um nível não tão poético. Os olhos são apenas ceifeiros famintos de luz, capturando-a e traduzindo-a em impulsos elétricos que o cérebro possa entender. A luz chega primeiro à córnea. Essa camada transparente, que é limpa e lubrificada cerca de 10 vezes por minuto a cada piscar de olhos, recebe e direciona os raios de luz que entram. Dali eles passam através da abertura escura da pupila, depois por uma lente transparente de proteína. Porteiros da luz. Os músculos ao redor da íris colorida mantêm a pupila fechada para que não entre luz demais. Quando não há luz o suficiente, a íris relaxa e a pupila se abre. Em apenas uma fração de segundo, ela pode oscilar entre os 2 modos.
Direcionada pela córnea e pelo cristalino, a luz vai para a parte mais gelatinosa do olho e para cima de sua parede anterior. A retina, uma estrutura com cerca de 2 milímetros de espessura, é onde mais de 120 milhões de fotorreceptores convertem a luz em pulsos elétricos antes de processá-la e mandá-la para o cérebro. Numa atividade fascinante que consome cerca de 1/3 de nossa capacidade intelectual, nosso cérebro compara continuamente informações novas com as informações processadas segundos antes, as combina com o que já esperava e assim nasce a visão. Mesmo para aqueles que têm uma visão perfeita, o sentido da visão não trabalha sozinho na incrível máquina humana. Em cada lado de nossa cabeça, temos os microfones do corpo, os ouvidos. Mas os ouvidos fazem muito mais do que apenas ouvir. Eles nos dão equilíbrio, nos dizendo onde estamos em cada momento. Andar de bicicleta, pisar em terra firme, mergulhar, até mesmo aprender a andar, tudo isso seria impossível se não fosse pelo mecanismo complexo que há dentro de nossos ouvidos. Aqui, 3 tubos cheios de fluidos funcionam como o nível de um carpinteiro para nos ajudar a manter o equilíbrio. Quando movimentamos nossa cabeça, os fluidos se movem, estimulando as células nervosas e orientando o cérebro em 3 dimensões: cima, baixo, direita, esquerda, frente e trás. Nossos ouvidos fornecem outra sensação potente para enriquecer nossos dias. Toda vez que uma pessoa ou qualquer outra coisa se move ou vibra, criam-se vibrações no ar, ondas distintas que viajam em diferentes frequências, atingindo nossos ouvidos a cerca de 1.200 km por hora e produzindo sons. Como radares, nossos ouvidos direcionam as ondas sonoras até o interior de nosso crânio. Nossos tímpanos vibram em sintonia com as frequências, movendo 3 minúsculos ossos, cada um do tamanho de um grão de arroz. Aumentando-se a imagem 20 vezes, podemos ver o ouvido ouvindo por dentro e por fora. Os movimentos dos ossos são convertidos em pulsos de pressão que fazem vibrar um fluido que move minúsculos pelos, que por sua vez estimulam células nervosas, que traduzem tudo isso para o cérebro. Um som, possivelmente mais do que qualquer outro, é música para nossos ouvidos. A voz humana. A voz é um instrumento incrivelmente versátil. Como vocalista do Aerosmith, Steven Tyler depende de suas cordas vocais para trabalhar. Esta noite, enquanto Aerosmith se apresenta, o Dr. Stephen Seitels e sua equipe do Hospital Central de Massachusetts receberão um raro convite. Com a ajuda de equipamentos especiais de monitoramento, eles verão como esse famoso par de cordas vocais consegue trabalhar ao extremo. Dr. Seitels, one time for my kids. What is this monitoring? Vamos ver as vibrações na pele do seu pescoço, que vai captar a intensidade da sua voz, a potência da sua voz. Thank you, doctor.
Into the great beyond. With Dr. Zeitel. Nos bastidores do concerto de hoje, Zeitels vai usar um endoscópio para examinar o aparelho fonador de Steven Tyler de perto. Try not to touch the sides. Yep. É uma rara perspectiva sobre como trabalha a voz de um cantor famoso. Medições em tempo real de um artista que está se apresentando para milhares de pessoas. Isso nunca foi feito antes. Agora, enquanto Steven Tyler se dirige ao palco, suas cordas vocais extremamente afinadas se preparam para entrar em ação. Esse é o Steven Tyler por fora e por dentro. Toda vez que exalamos ar, forçamos nossas duas cordas vocais membranosas. Quando as juntamos, elas vibram. Essas vibrações produzem som muito parecido com quando tocamos uma corda de violão e ela vibra. Músculos abrem e fecham as cordas vocais, mudando o tom da voz. Para produzir notas graves, as cordas vocais se afrouxam e vibram mais lentamente. Mas para esses falsetes, as cordas vocais se esticam ao máximo e vibram praticamente até o seu limite. Um feito incrivelmente simples para as cordas vocais extremamente flexíveis de Steven Tyler. I mean, to go from, I woke up this morning on the wrong side of the bed, and all them things you saying, and all them things I said. And it's in that voice. And then, you know, of course, and I don't want to miss a thing is in that voice, and then Dream On is, Dream On! And they've asked me before, how do you sing that song every night? Well, that's one of the easiest ones for me to sing. Go. E a transformação dessas vibrações vocálicas em música acontece muito mais acima na garganta, boca, língua e nariz. São essas estruturas que marcam a voz humana, o que distingue as vozes de pessoas como Steven Tyler das demais. Após cerca de 2 horas de ginástica vocal, os dados iniciais mostram que as cordas vocais de Steven Tyler tocaram-se mais de 1 milhão de vezes e se movimentaram o equivalente a mais de 10 quilômetros. E nada indica que a voz dele vá se desgastar tão já. Thank you! Por mais dramático que possa ser, cantar é um efeito colateral de um processo muito mais importante. A verdadeira razão pela qual o ar passa pela nossa boca é para a respiração. Não sobreviveríamos mais do que alguns minutos sem respirar. Cada vez que aspiramos, nossas narinas ou boca sugam uma pequena quantidade de ar, cerca de 20.000 vezes por dia. Podemos acompanhar a jornada do ar garganta abaixo, passando pela caixa fonadora e pela traqueia. Conforme se aproxima dos pulmões, o ar pode ir para o lado direito ou esquerdo, mas ambos os pulmões levam ao mesmo destino. Os brônquios nos pulmões dividem-se em milhares de pequenos bronquíolos, que filtram passo a passo agentes químicos, poeira e fumaça presentes no ar, até que finalmente desembocam em uma bola em forma de bolsa chamada alvéolo. Existem mais de 300 milhões de alvéolos espalhados em cada pulmão, com uma área de superfície combinada equivalente a 1/3 de uma quadra de tênis. Em menos de um segundo,
As moléculas de oxigênio saem dos pulmões através das paredes com a espessura de uma célula. Elas entram na corrente sanguínea e se espalham rapidamente pelo corpo, fornecendo recursos preciosos para cada uma de nossas trilhões de células, supondo que o ar chegará ao seu destino final. As partes em azul mostram como um pulmão saudável despeja oxigênio na corrente sanguínea. No pulmão desse fumante, o oxigênio não é liberado tão bem. Em seguida, na expiração, o gás carbônico, o produto restante da respiração, faz o caminho inverso. Mais uma aspiração, e nosso aparelho respiratório nos dá outro presente, cujos resultados podem ser prazerosos ou repulsivos. A cada nova respiração, nossas narinas podem distinguir até 10.000 odores diferentes. Alguns deles agradáveis, outros não. Eles podem acalmar, advertir ou nos deixar com água na boca. Mas a essência de qualquer aroma de um dia na praia ou de um pão recém-saído do forno é pura química. Acetato isobutílico, ácido vanílico e mais outros 300 elementos químicos diferentes podem, por exemplo, se juntar e dar ao chocolate seu aroma inconfundível. O perfume de uma rosa poderia ser chamado de álcool feniletílico. E quando o peixe não está mais fresco, ele tem um cheiro particular causado pela trimetilamina, um subproduto das bactérias que crescem dentro dele. Seja qual for o elemento químico, dentro de nossas narinas há uma pequena área com cerca de 10 milhões de células esperando para cheirar. Essas células têm cerca de 1000 tipos diferentes de receptores em sua superfície. Quando um determinado odor encontra seu respectivo receptor, um sinal elétrico é enviado ao cérebro e, finalmente, a incrível máquina humana sente o cheiro. De modo geral, nosso sistema respiratório é um engenhoso dispositivo de múltiplas atividades, capaz de selecionar milhares de cheiros a cada inalada e de produzir milhares de sons ao exalar o ar. Mas não importa a intensidade do prazer causado por esses subprodutos. A respiração é a principal função de nosso sistema respiratório. Cada vez que respiramos, levamos oxigênio para nossas trilhões de células sedentas por energia e elas fazem o nosso coração bater. A cada segundo de cada dia, cada célula de nosso corpo precisa de oxigênio para ter energia, trabalhar e sobreviver. Cerca de 4 litros de sangue precisam percorrer 96.000 quilômetros entre artérias, veias e capilares. E um pequeno coração de cerca de 280 gramas tem a tarefa hercúlea de fazer o sistema todo funcionar. Tudo começa com uma batida que envia sangue fresco e oxigenado dos pulmões até o coração. Se pudéssemos armazenar a energia produzida por todos os batimentos cardíacos de um dia, poderíamos levantar um carro a cerca de 9 metros do chão. O coração é uma bomba muscular. Mesmo se for removido, ele pode funcionar sozinho. Sua engenhosidade está nas células cardíacas, milhões delas batendo em sintonia. Claro que não basta uma boa bomba para fazer o sangue circular por todo o corpo. É preciso também um bom encanamento. Uma vez fora do coração, o sangue carrega o oxigênio por artérias cada vez menores, alcançando por fim redes de capilares mais estreitas ainda. Esses vasos são tão finos que os glóbulos vermelhos de milésimos de centímetros têm que se espremer para passar por eles. $10 bilhões de capilares estão espalhados pelo corpo. Assim, nossos órgãos e tecidos nunca ficam sem suprimento fresco de oxigênio.
O gás carbônico e outras toxinas precisam sair, e as veias são importantes tubos de escape, transportando o sangue de volta ao coração e depois para o pulmão para purificá-lo. O sangue viaja por cerca de 97 mil quilômetros de vasos, o equivalente a mais de 2 voltas ao redor da Terra. Circula pelo corpo todo em menos de 1 minuto, a cada minuto de nossa vida. E às vezes, o sangue é bombeado mais rápido ainda. Quanto mais oxigênio nossas células queimam, mais depressa nosso coração e vasos sanguíneos precisam trabalhar. Quando comemos, o sangue flui para o nosso estômago. Quando corremos, para os nossos músculos. Mesmo quando lemos, mais oxigênio precisa chegar ao nosso cérebro. Mas esse líquido não carrega apenas oxigênio. Em uma única gota de sangue, até 400 mil glóbulos brancos estão em constante patrulha, procurando corpos estranhos como vírus e bactérias e ameaças internas como o câncer e os atacando. Infelizmente, nem sempre eles ganham. E quando isso ocorre, agressores como essas células de melanoma podem crescer descontroladamente. Quer nossas células trabalhem a nosso favor ou não, uma coisa é certa: trabalhamos incansavelmente por elas. Desde que acordamos, nosso coração já bateu mais de 20 mil vezes, levando oxigênio vital para 100 bilhões de células. Mas essa máquina não precisa apenas de ar. Ela também precisa de combustível. Toda vez que engolimos uma porção de alimento, inicia-se uma jornada para se extrair dele tudo o que for útil. Sentamos para almoçar, e nas 30 horas e nos 6 metros que a comida leva para ser digerida, convertemos plantas e animais em energia e absorvemos seus constituintes químicos em nossa própria carne e sangue. Carboidratos, proteínas, gordura, vitaminas e sais minerais, todos os nutrientes vêm do que comemos. A digestão, na verdade, inicia-se antes de a comida passar por nossos lábios. Apenas pensar em comida já nos deixa com água na boca. Salivamos cerca de meio litro todos os dias. E há nessa saliva enzimas que, juntamente com os nossos dentes, começam a quebrar os alimentos que comemos. Depois que a língua leva a comida para dentro de nosso esôfago, ligamos o piloto automático. Uma típica descida por nosso esôfago leva apenas 5 segundos. Daqui, ela é apertada como um tubo de pasta de dente. Quando passa pelo estômago, como está acontecendo aqui, é hora de ir mais devagar e ser digerida. Normalmente, esse saco elástico em forma de J não é muito maior que um punho. Mas após uma grande refeição, ele pode se expandir e aumentar mais de 20 vezes o seu tamanho. Pelas próximas horas, sucos gástricos altamente ácidos serão expelidos das paredes do estômago, quebrando as proteínas do alimento, enquanto as contrações musculares fazem com que o alimento seja triturado até virar uma pasta. A acidez é tanta que o estômago precisa liberar continuamente uma camada de muco protetor para que não digira a si mesmo. Por isso, ele absorve muito pouco nutrientes. Então, o alimento passa pela linha de desmontagem de 6 metros, que é o intestino delgado, que podemos ver com a ajuda dessa câmera especial em forma de pílula.
Por cerca de 5 horas, os componentes do alimento são amassados, espetados, borrifados com sucos digestivos e espremidos, até que os elementos importantes passem pela parede do intestino e entrem na corrente sanguínea. Daqui, a maior parte dos nutrientes de nosso alimento vai diretamente para o fígado, o maior órgão interno humano. O fígado quebra, remonta e distribui os nutrientes para nossas células para gerar crescimento e energia. Nosso corpo tenta equilibrar a ingestão de energia. Mas às vezes, ingerimos mais energia do que gastamos. O resultado? Gordura. É assim que há gordura do lado de dentro e do lado de fora. Não são necessárias muitas calorias em excesso para que se ganhe peso. Apenas 15 calorias a mais do que o necessário por dia. O equivalente a 4 pistaches adicionarão 500 gramas de gordura em um ano. Depois que o intestino delgado retira tudo o que é aproveitável, ele empurra o que restou para o intestino grosso. Durante outras 20 horas ou mais, o restante da água é absorvido e bilhões de bactérias trabalham para quebrar o que sobrou. No final, tudo o que não conseguimos digerir é eliminado de nosso corpo. A complicada jornada do alimento em nosso corpo tem um propósito maior. Após extrairmos o que precisamos para alimentar a incrível máquina e fazer nosso motor celular roncar, é espantoso o que conseguimos fazer com ele graças às incríveis contrações de nossos músculos. A incrível máquina humana em ação. Todas as partes de nosso corpo, desde os receptores em nossa pele ao centro de equilíbrio em nossos ouvidos internos, ajudam a fazer essa incrível complexidade de movimentos parecer fácil, automática até. Mas se olharmos por baixo de nossa pele, veremos que um tecido, acima de todos os outros, nos movimenta em milhares de posições diferentes. Desde a sola de nossos pés até a ponta dos dedos de nossas mãos, cerca de 650 músculos, aproximadamente 40% de nossa massa corporal, dão força a cada movimento que fazemos. Conforme o dia passa, esse esqueleto muscular nos sustenta normalmente sem que percebamos. Sem eles não poderíamos correr, ou piscar, sorrir, ou falar. Hello? Hello? Até mesmo falar uma Hello? única palavra. Envolve músculos da face, dos lábios, língua, mandíbula, laringe, cerca de 100 músculos. Muitos desses mesmos músculos também nos ajudam a fazer uma careta. Já no movimento contrário, os mesmos 34 músculos nos permitem dar um beijo. Andar. Uma série de tombos altamente coordenada, a qual não damos importância desde que éramos crianças. Requer cerca de 200 músculos esqueléticos. Os músculos traseiros para não nos deixar cair para frente e os abdominais para não cairmos para trás. Precisamos de aproximadamente 40 músculos apenas para levantar uma perna e movê-la para frente. Imagine correr, nadar, atirar, andar de bicicleta, lutar esgrima e terá uma ideia de quantos músculos diferentes são acionados por Ellie Bremer, pentatleta americano medalhista olímpico. Acho que o que faço é uma coisa normal e quando me perguntam como treino, a resposta é simples. Nado cerca de 6 quilômetros, depois corro mais 16. Não é grande coisa, acho que qualquer um consegue fazer isso. E quando eu digo, as pessoas me olham de um jeito estranho e dizem, você deve estar maluco. Mas o que o impulsiona? Se olharmos mais de perto um desses músculos em movimento,
perto o bastante para que possamos ver as centenas de fibras musculares que o percorrem, encontraremos duas proteínas, actina e miosina. E suas funções não poderiam ser mais simples. Elas se ligam como rodas dentadas e depois relaxam, desfazendo o atrito e voltando ao normal. Se durante uma luta de esgrima, ele e Brenner quiser atacar seu oponente, a actina e a miosina em seu tríceps se unem, enquanto que em seu bíceps elas se soltam. Quando ele se prepara para outro ataque, acontece o oposto. Agora seu bíceps se contrai e seu tríceps relaxa. Com a contração e o relaxamento de todos os músculos esqueléticos, nos movemos. 3, 2, 1, go. Mas seja participando de uma Olimpíada ou simplesmente escolhendo o que vai comer no jantar, o todo seria inútil sem uma infraestrutura. Seguindo qualquer músculo até sua base, através de um feixe de fibras flexíveis e fortes chamadas tendões, até o local exato onde ele está preso, encontramos um dos materiais mais incríveis do mundo: o osso. Cerca de 206 dessas maravilhas da engenharia estão presentes em nosso corpo. Fortes o suficiente para suportar 20 vezes o peso de nosso corpo, leves o bastante para desafiar a gravidade, mesmo que brevemente, flexíveis o suficiente para absorver impactos incríveis e ligados de maneira a nos proporcionar uma quantidade aparentemente infinita de movimentos. No núcleo de vários ossos, em um tecido chamado medula óssea, cerca de 120 milhões de glóbulos vermelhos que carregam oxigênio e 7 milhões de glóbulos brancos que combatem corpos estranhos são criados a cada minuto e distribuídos para o resto do corpo. Na superfície, células especializadas renovam continuamente o tecido ósseo, enquanto outras fazem o contrário e retiram as camadas antigas. É assim que os ossos crescem e continuam resistentes dentro de nós depois que crescemos. Se retirarmos a medula, veremos que o osso é basicamente uma mistura de duas substâncias, o mineral fosfato de cálcio e a proteína colágeno. É uma combinação divina. Sem a flexibilidade do colágeno, nossos ossos seriam quebradiços como vidro. Sem o fosfato de cálcio, ele seria mole como borracha. Juntas, essas duas substâncias são leves o suficiente para que possamos nos mover, fortes o suficiente para protegerem nossos mais delicados órgãos internos e resistentes o bastante para durarem uma vida toda. Os heróis desses movimentos não são apenas os ossos, mas o que os une: dispositivos engenhosos chamados juntas. Nos nossos joelhos, as dobras de nossos dedos, cerca de 187 juntas, permitem que nossos ossos se movam de um lado para o outro, para cima e para baixo, em movimentos circulares, como uma máquina bem engraxada. Cada sistema do corpo é complexo, mas há somente um controlando tudo o que fazemos. A cada segundo, desde o início do nosso dia, nosso cérebro está guiando, vigiando e dando ordens, definindo o que somos. Através de uma superestrada de nervos que passam por todo o nosso corpo, nosso cérebro verifica cada parte de nosso corpo: olhos e ouvidos, pele e ossos, coração e músculos. Através de 100 bilhões de células especializadas chamadas neurônios, disparando milhões de sinais elétricos e químicos a uma velocidade de até 320 km por hora, essa massa de gordura e água de cerca de 1.300 gramas nos permite pensar, sentir, querer, lembrar e reagir. É ele realmente que nos torna humanos, porque é o responsável por tudo, desde a capacidade de pintar um belo quadro ou de construir um prédio até agredir outra pessoa.
Se você fizesse um transplante de coração, por exemplo, continuaria a ser você mesmo. Mas se algo danificasse o seu cérebro, o seu caráter e a sua personalidade poderiam mudar. Por isso, o cérebro é o que você é. E quando esse incrível órgão é agredido, tudo que define quem você é está em risco. Oi, Brandon. Sou a doutora Liao. Eles vão fazê-lo dormir agora, certo? Certo. Nos vemos quando você acordar. Todos nessa sala de operação aqui na Universidade da Califórnia estão cientes da vulnerabilidade do cérebro. Brandon Carson, de 23 anos de idade, possui um grande tumor cancerígeno perto de uma região de seu cérebro importante para a linguagem. O tumor dele está muito próximo da área de Broca. Acho que é um dos mais próximos que já vi. O desafio da doutora Linda Liao e sua equipe é remover o tumor e manter a fala de Brandon intacta. Brandon, acorde. Por isso, depois que o crânio é aberto e o cérebro exposto, os médicos fazem de tudo para manter Brandon acordado. Brandon, abra os olhos. O cérebro não possui receptores de dor, por isso Brandon não sente nada, mesmo depois de acordado. Brandon. Não levante, não levante. A linguagem é uma função que não podemos monitorar se o paciente estiver dormindo. Podemos ver os músculos se movendo ou coisa do tipo, mas não podemos saber com 100% de certeza onde a área da fala está sem acordá-lo e estimular essas áreas específicas. Usando figuras simples, os médicos testam a capacidade da linguagem de Brandon. Simultaneamente, a doutora Liao estimula minúsculas áreas de linguagem do cérebro com choques elétricos leves. Vamos tentar esta área novamente. Se Brandon encontrar dificuldade em reconhecer essas imagens simples enquanto o choque estiver sendo aplicado, a equipe saberá que essa é uma região crítica e fará o possível para não mexer nela. Tem uma área que eu acho que é segura. Vou começar dissecando ali e você continue falando com ele. Com imagens do cérebro antes e durante a cirurgia, algo que não era possível há apenas 10 anos, Liao pode remover o tumor com segurança. E com o cérebro vivo, ativo e acordado exposto, os neurocientistas têm a rara oportunidade de olhar do lado de dentro em cada vaso sanguíneo e vislumbrar esse órgão misterioso em funcionamento. Mapear o cérebro humano é o santo graal, todos queremos fazê-lo. Queremos criar um mapa em que possamos conhecer cada estrutura e quais funções elas controlam. Mas ao contrário do mapa terrestre, que possui latitude e longitude, cada cérebro humano é único. Um é diferente do outro, é o que nos torna únicos. No laboratório de neuroimagem da Universidade da Califórnia, o Dr. Arthur Toga está começando a entender essas diferenças com o que é chamado de atlas cerebral. É uma coleção de milhares de imagens de humanos de várias idades, diversas raças, de ambos os sexos. Com eles, podemos verificar o desenvolvimento do cérebro desde os 5 até os 90 anos e ver o início de sua degradação durante a meia-idade. Comparar o cérebro de um homem com o de uma mulher. O dele pode ter mais volume, mas o dela tem mais superfície. Essa é a atividade cerebral de uma pessoa que fala apenas uma língua, e essa é de alguém que fala duas. O cérebro de um destro e de um canhoto. O Atlas Cerebral mostra nosso órgão principal de diversas perspectivas, até neurônios em particular. Através de imagens obtidas por ressonância magnética funcional, ou RMF, podemos ver o ponto exato onde se originam os pensamentos conscientes à medida em que eles são formados, planejando o mapa, ouvindo música, sentindo medo ou rindo. É fantástico, e você pode ver um cérebro humano funcionando num indivíduo comum. Apesar de representar apenas 2% do nosso peso, o cérebro gasta 20% de nosso oxigênio. Se o cérebro ficar sem oxigênio por apenas 10 segundos, perdemos a consciência. Mais de 4 minutos sem oxigenação causam danos permanentes.
Ao contrário de outras células do nosso corpo, quando os neurônios são danificados, eles não podem ser substituídos. Certo, este é o resultado patológico para o paciente Carson Brandon, cujo número é... Na Universidade da Califórnia, a doutora Linda continua a trabalhar em Brandon Carson, de 23 anos. Após mapear as áreas da fala de seu cérebro, ela está pronta para remover um tumor cancerígeno. Isso, aquela massa escura. Estou tentando dissecar ao redor. Apesar de haver um bisturi eletrônico cortando seu cérebro, Brandon ainda está respondendo às imagens. Não pode haver nenhum resíduo de tecido cancerígeno. E apenas um pedaço mínimo do cérebro pode ser removido. Há pedaços do tumor que estão próximos a vasos sanguíneos. E, obviamente, não queremos afetar nenhum vaso importante. A única maneira de verificar isso é por um microscópio. Este é o buraco onde o tumor estava. Graças a essa nova tecnologia, que nos permite ter uma visão de dentro do cérebro, Brandon logo acordará da cirurgia sem tumor e sem problemas na fala. Demos mais um passo para entendermos como tudo funciona e o quanto ainda temos para aprender. Acho que conforme aprendemos em que região está a visão e de onde controlamos a nossa mão e onde está a nossa fala, começamos a sentir que estamos entendendo o circuito. Achamos que entendemos como o nosso cérebro funciona e depois nos aprofundamos um pouco mais e percebemos que não sabemos quase nada. O cérebro humano é uma dessas grandes fronteiras. Essa é a verdade. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. O mesmo se aplica a todas as partes da incrível máquina humana. Quer seja nosso centro de controle, ou nossa estação de bombeamento, nosso sistema de segurança ou exaustão, nossa usina de energia ou nossa máquina copiadora, o corpo humano é uma maravilha de complexidade há mais de 100 mil anos. De sua superfície até o seu núcleo, passando por trilhões de células e por estradas e circuitos, todos esses sistemas formam uma máquina realmente incrível. Mesmo quando dormimos, nosso corpo está sempre trabalhando, sempre respirando, sempre pulsando, sempre pronto para começar um novo dia. E embora possa haver um número infinito de espécies nos astros distantes, podemos dormir sossegados por saber que nada se compara à incrível máquina humana. Super interessante coleções. O corpo humano. Você tem dentro do seu corpo uma máquina prodigiosa. 13 vezes por minuto, 24 horas por dia, ela capta oxigênio do ar e entrega ao sangue, que transporta esse gás vital para cada uma das 60 trilhões de células que existem no seu corpo. Essa máquina não precisa parar para manutenção. Faz sua própria limpeza e se ajusta enquanto trabalha. Sem ela, você morreria em questão de minutos. Explore os caminhos do ar em super interessante coleções O Corpo Humano. O corpo humano, respiração, os caminhos do ar.
Ao longo da história, a respiração sempre esteve ligada aos mistérios da vida e da morte. O ar que você respira é tão importante quanto a comida ou a água, mas é totalmente invisível. Você só pensa na respiração quando ela se torna mais difícil. Sem a quantidade suficiente de oxigênio, o seu corpo deixa de produzir energia e você desmaia, ou pode até morrer. Para John Fitzgerald, o controle sobre a respiração é o que faz a diferença entre ganhar ou perder. Ele é um nadador olímpico. Hoje, ele vai nadar contra o relógio como parte do seu programa de treinamento intensivo. Durante a difícil prova dos 1.500 metros, as células dos seus músculos vão precisar de muito mais do que o suprimento normal de oxigênio. Os músculos estão em boa forma, mas o fator decisivo são os pulmões. Os pulmões são um milagre da evolução. Eles se especializaram para levar a maior quantidade de oxigênio para o sangue. Ocupam 90% do peito. Os pulmões são leves e esponjosos, formados por milhões de pequenas ramificações por onde passa o ar. Se fosse possível espalhar esse labirinto de tubos, eles ocupariam o espaço de uma quadra de tênis. Apesar disso, eles pesam apenas pouco mais de 1 quilo. Os pulmões estão repletos de vasos sanguíneos que absorvem oxigênio do ar. Sem saber, este bebê acaba de colocar em funcionamento a sua admirável máquina de respiração. Ele vai respirar mais de 400 milhões de vezes durante sua vida. Quando você inspira, os músculos situados entre as costelas levantam a caixa torácica. Um músculo chamado diafragma embaixo dos pulmões se move para baixo. Juntos, esses dois movimentos permitem a entrada de ar nos pulmões, que então se inflam como uma bexiga. A expiração acontece quando os músculos se relaxam. Automaticamente o ar sai dos pulmões. Por dentro, o pulmão é muito frágil e delicado. Numa cidade grande, você pode respirar mais de 1 trilhão de partículas de sujeira e poluição em um único dia. Em algumas metrópoles, o ar é tão poluído que as crianças precisam usar máscaras para proteger seus pulmões. Mas o corpo tem suas defesas. O seu nariz está cheio de pelos que retêm a poeira e as partículas maiores de poluição. O interior do nariz é revestido por uma membrana úmida. Glândulas especiais secretam muco, um líquido pegajoso que retém o pó. Um tapete de cílios microscópicos joga o muco sujo de volta para a garganta. De lá, ele pode ser cuspido ou engolido sem causar danos ao aparelho digestivo. Quando faz frio, o excesso de muco produzido transborda. É o nariz escorrendo. O sistema de defesa dos pulmões tem um ponto fraco. Na piscina, os pulmões de John terão de buscar rapidamente oxigênio para alimentar os seus músculos. Para acelerar a passagem do ar, ele respira pela boca. Ela é mais ampla do que o nariz e permite maior entrada de ar, mas não filtra os poluentes. As passagens da boca e do nariz se juntam atrás da garganta, acima da laringe, onde estão as cordas vocais. Esta é a entrada para os pulmões. Ela é protegida por uma dura saliência, a epiglote,
que evita com que a comida ou a água desçam pelo lado errado. Você força o ar a passar pela laringe toda vez que você fala, canta ou respira. Quanto mais os músculos trabalham, mais precisam de oxigênio. O metabolismo é uma forma de combustão de nutrientes, gerando energia e calor. As reações bioquímicas do metabolismo produzem uma espécie de lixo, que é o gás carbônico. Para chegar aos pulmões onde é exalado, o gás carbônico viaja através do corpo pelas veias, dando ao sangue a cor escura. Abaixo das cordas vocais, a traqueia é reforçada com anéis de cartilagem que mantêm a passagem sempre aberta. Ela também é forrada por pelos microscópicos que agem como uma correia, levando o muco sujo de volta para a garganta. Você ajuda a defender seus pulmões quando limpa a garganta ou quando tosse. Os pulmões têm outras utilidades, além de manter os seus donos vivos. Soprando bem forte, Maria consegue injetar mais de 5 litros de ar na boia. Numa respiração normal, ela usa apenas meio litro. Cada vez que você respira, está bombeando meio litro de ar com cada pulmão. Você faz isso 13 vezes por minuto. Durante sua vida inteira, 4 milhões de metros cúbicos terão passados pelos seus pulmões, o suficiente para preencher um estádio de futebol. Atletas como John não podem se conformar com um desempenho médio. Depois de muitos anos de treinamento, ele consegue usar o corpo no limite máximo de suas possibilidades. Os pulmões dele estão em ótima forma. Ele pode expirar 6,5 litros de ar. É um volume impressionante, 1 litro a mais do que uma pessoa comum é capaz. Mas os pulmões de John ainda retêm 1/4 do ar. A troca de gases, oxigênio entrando e gás carbônico saindo, acontece em saquinhos microscópicos chamados alvéolos. O treinamento de John é monitorado em um laboratório para atletas olímpicos a fim de melhorar cada vez mais o seu desempenho nas piscinas. Um computador analisa os dados do seu corpo, o seu batimento cardíaco, a potência de seus músculos e, principalmente, o seu consumo de oxigênio. 3, 2, 1, go. Para simular uma competição de verdade, John usa uma bicicleta ergométrica num teste de resistência planejado para forçar o seu corpo até o limite da exaustão. Esse teste está sendo cuidadosamente monitorado por cientistas que o preparam para disputar uma medalha olímpica. Uma máquina empurra o ar para dentro do corpo. Ele segue em direção aos pulmões pelo labirinto de tubos do sistema respiratório. As passagens de ar se dividem várias vezes até as menores ramificações. Nessa prova, John deve regular o ritmo de sua respiração de acordo com as necessidades da competição. Para vencer, ele precisa transportar o ar para dentro e para fora dos pulmões com a máxima eficiência. Na medida em que John se esforça, aumenta o seu consumo de oxigênio. Cada vez que ele respira, seus pulmões absorvem moléculas de ar numa enorme quantidade. Apenas 1/5 são moléculas de oxigênio. O restante são principalmente moléculas de nitrogênio, um gás neutro que passa pelos nossos pulmões sem se alterar. Dentro dos pulmões de John, as paredes dos tubos de ar pulsam acompanhando o batimento do coração. O ritmo aumenta enquanto seu coração vai bombeando cada vez mais sangue para o corpo.
O oxigênio é retirado bem depressa do seu sangue, que supre todos os músculos. O sangue de John chega aos pulmões faminto por oxigênio. As células de John pedem mais oxigênio. Ele está sofrendo dores. Só as instruções do cérebro o mantêm ativo. Este controle mental é que faz a diferença entre um atleta comum e um grande atleta. O labirinto de ramificações das passagens de ar termina em pequenos tubos, cada um com um saco em miniatura, o alvéolo. Temos 300 milhões de alvéolos. Eles assinalam ponto final no trajeto do ar que você inala. Este é um alvéolo visto por dentro. Ele mede cerca de 0,2 milímetros e suas paredes são muito finas. Por isso, o oxigênio consegue passar através delas, penetrando os vasos sanguíneos vizinhos. O papel do sangue no transporte de oxigênio é tão importante que metade do coração se ocupa apenas da tarefa de bombeá-lo para os pulmões. Uma intrincada rede de pequenos vasos sanguíneos leva o sangue sem oxigênio para os alvéolos. Esta é uma das mais densas redes de vasos sanguíneos do corpo. Minúsculos vasos capilares estão em volta de cada saquinho de ar. O oxigênio nos alvéolos difunde para o sangue das imediações. Toda vez que estas células captam as moléculas de oxigênio, o sangue torna-se vermelho vivo. Para aderir bem aos glóbulos vermelhos do sangue, o oxigênio precisa da ajuda de uma substância química existente nestas células, a hemoglobina. Em cada glóbulo vermelho existem 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Cada indivíduo possui 300 bilhões de microscópicas células contendo hemoglobina. Se elas fossem enfileiradas lado a lado, alcançariam a metade do caminho até a Lua. John joga todas as forças na busca dos limites do corpo. Enquanto isso, suas células pedem mais e mais oxigênio. O sistema circulatório tenta ajudar, levando os glóbulos vermelhos mais depressa. Estes pequenos e flexíveis discos parecem rosquinhas com um buraco no centro. Como atleta campeão, John prepara seu corpo para absorver o oxigênio com a máxima eficiência. Neste teste, sua absorção de oxigênio chega a 25 vezes o nível normal. Aqui, John gerou energia suficiente para manter uma lâmpada acesa durante 12 horas. Agora, ele sabe até onde pode chegar. Quando o combustível dos músculos de John se misturam com o oxigênio, surge um produto residual, o gás carbônico. Este gás se dissolve no sangue e é levado de volta para os pulmões, de onde é expelido.
O gás que você exala é 100 vezes mais rico em gás carbônico do que o ar existente ao seu redor. John nada para vencer, mas às vezes você precisa nadar para sobreviver. O corpo humano só retém uma limitada quantidade de oxigênio nos pulmões e na corrente sanguínea. Maria só consegue ficar 2 minutos debaixo d'água. Ela precisa usar todo o precioso oxigênio estocado em seu corpo. O cérebro é a parte do corpo que mais sofre com a perda de oxigênio. Você pode sobreviver vários dias sem comer ou beber, mas sem respirar, você morre em minutos. Raramente alguém pensa sobre a respiração, mas ela é diretamente controlada pelo cérebro. Quando você exercita os seus músculos, cai a quantidade de oxigênio no sangue. Ainda assim, o corpo não monitora os níveis de oxigênio. Em vez disso, ele controla o nível de gás carbônico, o subproduto do metabolismo. O gás carbônico dispara um alarme na base do cérebro, estimulando automaticamente os nervos que controlam os músculos do peito e o diafragma. Por um curto período de tempo, você pode anular conscientemente o reflexo respiratório, mas ninguém consegue se asfixiar segurando a própria respiração. Você pode até perder a consciência, mas um reflexo automático faz os pulmões voltarem a respirar. É próprio da natureza humana tentar ampliar suas possibilidades. Um snorkel ajuda você a respirar na água, mas ele é útil apenas quando você está perto da superfície. Mergulhando mais fundo, com a pressão da água em cima do peito, os músculos não são fortes o bastante para expandir os pulmões. Você não consegue respirar no fundo de uma piscina, mesmo com um snorkel de 4 metros. Esta mergulhadora resolve o problema usando um tanque de oxigênio. O tanque abastece os pulmões dela com ar a uma pressão equivalente à da água ao seu redor. Com esse equipamento, ela pode ficar ali por mais de 2 horas. Quanto mais fundo o mergulho, menor o tempo de duração do ar. A pressão da água sobre o peito se torna mais forte e ela precisa de mais ar para compensar o aumento de pressão. Mergulhadores podem trabalhar a 300 metros de profundidade, onde a pressão da água é muito grande. Nas grandes altitudes acontece o contrário. A pressão do ar é menor do que a normal. Nem por isso é mais fácil respirar. Viajantes também enfrentam problemas devido à falta de oxigênio. O corpo responde produzindo mais glóbulos vermelhos para compensar a oferta escassa. Depois de algum tempo, os seres humanos podem se adaptar e viver a 5.000 metros de altura. Acima de 10.000 metros, o ar fica rarefeito demais para se respirar. Por isso, o interior de um avião é pressurizado. Em caso de queda de pressão, os passageiros morreriam de falta de ar. Nesta simulação de uma súbita queda de pressão, o vapor d'água condensa-se em uma fina névoa. Nossa voluntária nesta experiência foi colocada de verdade a uma altura de 7.000 metros. O objetivo da experiência é testar a agilidade mental da voluntária. Ela precisa identificar a pilha de cartas na frente dela. Apesar de achar que está bem, ela começa a cometer erros apenas 1 minuto depois de começar. As células do cérebro são as primeiras a sentir a falta de oxigênio.
A hemoglobina no sangue absorve pouco oxigênio porque o ar está rarefeito e as células cerebrais deixam de funcionar. A parte superior do cérebro responsável pelo raciocínio é a primeira a se deteriorar quando falta oxigênio. Mas o tronco cerebral, que cuida das funções vitais do corpo, mantém a respiração e os batimentos cardíacos pelo máximo tempo possível. Antes que a voluntária fique inconsciente, ela recebe oxigênio puro como se estivesse num voo de verdade. Nesta simulação, a pressão da sala é diminuída para mostrar como a altitude chega ao ponto de provocar a fervura da água. Numa pressão equivalente a 20.000 metros acima do nível do mar, o sangue de qualquer pessoa ferveria. Uma roupa pressurizada com seu próprio suprimento de ar é essencial para a sobrevivência em extremas altitudes, principalmente se o cérebro tem de trabalhar rápido e tomar decisões de vida ou morte. O espaço é o máximo que se pode imaginar em matéria de falta de ar. Num ambiente de vácuo quase total, um traje espacial proporciona todas as condições de sobrevivência existentes na atmosfera terrestre. Uma pressão confortável, oxigênio em abundância e elementos químicos capazes de absorver o gás carbônico que sai dos pulmões. John já está quase completando seus 1.500 metros na piscina. Seu corpo está no limite e ele parte para o trecho final. É a hora de usar as últimas reservas de energia. John respira tudo o que pode. Ele é um atleta fora do comum, mas o sucesso depende muito da simples respiração. Afinal, sem um fôlego de campeão, os músculos não chegariam à vitória. Super Interessante Coleções, o corpo humano. Você abriga um exército pronto para entrar em combate. Ele defende o seu corpo contra os invasores. Venham eles por terra ou por ar. Ergue suas barricadas e protege você contra um ambiente hostil. Veja como funciona o sistema imunológico em Super Interessante Coleções, o corpo humano. O corpo humano, sistema imunológico, a linha de defesa. Esta batalha é o mais perto que Graham chegará de uma guerra de verdade, mas ainda assim esse pacato cidadão pode ser considerado um herói. Nesta tarde preguiçosa, enquanto ele assiste a um filme na televisão,
Seu corpo está cercado, lutando ferozmente contra bilhões de inimigos, os parasitas, insetos e germes que o envolvem. O corpo humano desenvolveu suas próprias linhas de defesa, um exército microscópico de células com funções especiais. Elas bloqueiam ataques, destroem invasores e até reparam danos. A vida no século XX parece muito fácil, mas ainda assim, sem este exército invisível, você não sobreviveria. As lanças são apenas parte desse mundo de sonhos, mas cortes e feridas são fatos da vida cotidiana. A pele é a primeira linha de defesa que você tem. Se ela for rompida, seu corpo mobiliza tropas na hora para a defesa e a cura. O sangue contém todos os ingredientes de uma caixa de primeiros socorros. Veja agora o que tem lá dentro numa visão ampliada. Plaquetas para tapar a ferida. Glóbulos brancos para remover sujeiras e atacar bactérias. É assim que um corte no braço sara num período de 4 semanas. Todos morreríamos muito cedo se não existisse este conserto rápido e eficaz. O quartel-general fica nos ossos. Aqui é onde o corpo produz sua brigada de defesa. É na medula óssea que são formadas as tropas de choque especializadas em patrulhar o sangue. Os primeiros a entrar em combate são esses pequenos fragmentos de células chamados plaquetas. Elas se movimentam pelos vasos sanguíneos para tapar a ferida. Se não fossem elas, você sangraria exageradamente com um simples arranhão. Em cima à direita você vê um aglomerado de glóbulos vermelhos formando um coágulo. Eles estão presos a uma microscópica rede de fibras que se formam quando um vaso sanguíneo é cortado. O coágulo interrompe o sangramento e impede a entrada de germes. Os glóbulos brancos no sangue já foram convocados. Agora eles se movem para a frente de batalha. Células especiais chamadas mastócitos liberam uma substância química chamada histamina. A histamina dilata os vasos sanguíneos em volta do corte e os deixa mais permeáveis. As células de defesa podem então sair da corrente sanguínea e penetrar no local danificado. Entre essas células estão os macrófagos, que removem sujeira ou germes que invadiram a pele rompida. Aqui o defensor engole literalmente seu inimigo. Estas células e os resíduos dessa luta aparecem do lado de fora da ferida na forma de pus. O pus deixa o corte bem feio, mas é um sinal de que o exército de defesa está em ação. A casca na superfície da ferida também é importante. Debaixo da sua cobertura protetora acontecem a cura e a reposição. Esta célula da epiderme está dançando em direção ao local danificado. Juntando-se com outras, forma uma cobertura de pele nova. Ao mesmo tempo, as células das camadas mais profundas da pele são estimuladas a crescer mais depressa, a fim de substituir as que foram perdidas. Esse amontoado de células logo vai se aplainar, formando uma nova camada de pele. Felizmente para o nosso dorminhoco, esta cena de batalha é só um sonho. Mas o corpo nunca está livre de um ataque. Esta casa confortável não é uma fortaleza. Ela parece limpa, mas está cercada de bandidos invisíveis. Dentro da almofada existem os ácaros, aqui ampliados 100 vezes. Estes monstros sem olhos dividem a mesa e a cama, mesmo com os indivíduos mais exigentes em matéria de limpeza.
Cortinas e roupas de cama, tapetes e almofadas, tudo isso constitui o ambiente ideal para o ácaro. Um simples travesseiro pode abrigar milhões deles. Até um ursinho de pelúcia pode ser o seu hospedeiro. Os ácaros se alimentam de células mortas que a pele de cada um de nós está soltando o tempo todo. O perigo são as suas fezes, que podem desencadear uma crise de asma quando inaladas. As casas pouco arejadas favorecem os ácaros. As suas fezes flutuam no ar no meio da poeira, entrando pelo nariz de Graham toda vez que ele respira. Ele não sabe o risco que está correndo. E os ácaros não são as únicas criaturas nocivas que vivem com ele sob o mesmo teto. Na madeira e no estofado desta antiga cadeira podem estar escondidos percevejos. Nossos bichos de estimação também têm seus inquilinos. As pulgas que se alimentam de sangue humano. O efeito mais conhecido da mordida de pulgas é a coceira, mas estes insetos podem espalhar doenças mortais, como a peste bubônica. Na Idade Média, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Foi propagada pelas pulgas. Mesmo o mais aciado dos humanos serve de abrigo para criaturas nocivas. Esses minúsculos inquilinos moram na garganta, no nariz ou nas dobras de pele. Este é um ácaro humano enormemente ampliado, e na ponta deste bigode, outro ácaro passeando tranquilamente através dos pelos. No calor da cozinha de Graham, milhões de seres ainda menores também estão à procura de casa e comida. Leveduras, fungos, bolor, bactérias. Vivemos mergulhados em meio a essas criaturas. Elas se multiplicam muito depressa em cima da sua comida, em cima de você mesmo. Graham pode se refrescar com um banho, mas ele não fica livre dos germes. O sabonete e a água removem o pó e a sujeira. Mas, por mais que ele esfregue o corpo, ainda ficarão bilhões de leveduras e bactérias, moradores permanentes da pele humana. Esta imagem fantasmagórica mostra as colônias de bactérias que sobrevivem em sua mão, mesmo depois que você esfrega com força. As bactérias estão em você e dentro de você. Você tem mais de 1 quilo de bactérias só nos seus intestinos. O rosto, o pescoço e as axilas são os lugares onde eles estão presentes em maior quantidade. Existem 5 milhões de micróbios em cada centímetro quadrado da sua axila. Para observar estes micro-organismos, você agora está sobrevoando a estranha paisagem da pele humana, ampliada milhares de vezes. Micróbios vivem nessa superfície oleosa, alimentados pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. Muitos abrigam-se temporariamente debaixo da camada de células mortas da pele. Aqui, as bactérias até desfrutam de uma lanchonete. Elas se alojam em cada fissura, mesmo nas concavidades das impressões digitais. Os fungos preferem os ambientes úmidos, como os pés e as virilhas. As bactérias existentes entre os dedos dos pés revelam sua presença ao exalar gases com um cheiro muito forte. Estes micro-organismos de cheiro ruim pertencem à mesma família das bactérias utilizadas pelos fabricantes do queijo tipo brie e que lhes dão um odor característico. Mas as bactérias não moram na sua pele de graça. Elas pagam uma espécie de aluguel
protegendo você e evitando que bactérias nocivas ocupem o lugar delas. Na superfície da sua pele existem bactérias perigosas, como o estafilococo e o streptococo. Quando se multiplicam na corrente sanguínea, podem até matar. Mas você tem aliados microscópicos para sua defesa. O dia inteiro, o tempo todo, esses micróbios amigos vão combater em seu favor. Eles são o posto avançado do mecanismo de defesa interna do corpo. Graham, sem saber, agora está testando suas próprias defesas. Deixando para trás as más companhias que compartilham com ele o mesmo lar, ele sai para dar uma volta de bicicleta. Longe das imensas colônias de ácaros e micróbios, ele deveria estar seguro, mas ainda assim as defesas do corpo de Graham permanecem em alerta. A primeira linha de defesa de Graham é sua pele, um abrigo resistente e impermeável. Continuamente a camada externa da pele está se desfazendo em escamas, eliminando bactérias e sujeira. Para você viver, é preciso que essa armadura de pele tenha alguns buracos. É por eles que você consegue ver e ouvir, comer e respirar. Cada um desses orifícios tem a sua própria proteção. Pelos nos ouvidos evitam a entrada de sujeira. A cera tem um efeito protetor contra os micróbios. As lágrimas contêm um antisséptico muito poderoso. É muito raro alguém ter uma infecção no olho. O nariz é um lugar especialmente delicado. Os pelos nas narinas apanham alguns invasores. E nas passagens nasais, o muco imobiliza os bichinhos que conseguirem entrar. Os caminhos do sistema respiratório contêm milhões de pelinhos microscópicos, chamados cílios, que capturam a maior parte dos invasores. Mas sempre tem algumas coisas que essas defesas não conseguem barrar. Os pulmões são um ponto particularmente sensível. A fumaça dos cigarros e das chaminés das fábricas, a fuligem dos carros, o pólen e a poeira, tudo isso pode atravessar as defesas do seu corpo e se alojar dentro dos pulmões. Nesse recanto sossegado, o ar parece puro e saudável, mas Graham não está a salvo dos perigos. Pólen, ácaros e muitos outros invasores podem penetrar no nariz dele, provocando uma reação alérgica. As alergias são um problema que afeta muitas pessoas. Você espirra por causa de uma reação exagerada do seu sistema imunológico. Até o começo deste século, parasitas como estes vermes viviam nos intestinos humanos. Nossos corpos desenvolveram meios de atacá-los. Quem tem rinite alérgica reage a substâncias como pólen e ácaros, como se estivesse protegendo-se destes vermes. Os mastócitos, vitais para reparar os danos, entram em ação nas mucosas dos olhos, do nariz e dos brônquios. Eles secretam histamina, uma substância que provoca lágrimas e faz o nariz escorrer. As defesas exteriores de Graham não são invencíveis. Sua pele é resistente, mas pode sofrer danos. Sem o sol não haveria vida na Terra. Por mais amigos que sejam os raios ultravioleta, eles também queimam e envelhecem a pele. Esses raios podem causar câncer de pele, uma doença grave que vem aumentando bastante. Essa armadura pode ser rompida de outros modos por predadores que não esperam uma abertura para atacar. Insetos sanguessugas espalham doenças. Injetam parasitas na corrente sanguínea que colonizam o fígado, os rins e o cérebro. A malária é uma doença que faz milhares de vítimas nos países tropicais.
O corpo de Graham conseguiu repelir todas as ameaças que espreitavam ao ar livre, assim como os inimigos domésticos. Ele nem sabia o perigo que estava correndo. Estava dormindo tranquilamente. Foram necessários 2 milhões de anos de evolução para que o corpo de Graham pudesse sobreviver ao impacto de um tombo de uma bicicleta ou até mesmo a um corte na hora de se barbear. No final da tarde, Graham se encontra com os amigos para um drink. Ele é um frequentador assíduo do bar. Agora, o seu sistema imunológico enfrenta mais perigos. Este é o ambiente perfeito para a transmissão de germes. Os seres humanos são criaturas sociáveis. Um lugar assim é tudo que os micróbios precisam para sobreviver e proliferar. Os germes são os únicos predadores do homem. Em um bar lotado, é difícil não inalar o bafo de outras pessoas, junto com vírus ou bactérias. Tim está resfriado. Um indivíduo fica resfriado uma média de 2 vezes por ano, e é fácil entender como isso acontece. A cada tosse ou espirro, ele dispara milhões de vírus num raio de 5 metros, mais depressa do que a velocidade do som. Você também pode pegar um resfriado pelo contato. É mais comum passá-lo pelo toque do que por tosse ou espirro. Todo mundo está cheio de bactérias sobre a pele. Essas bactérias são transferidas para outras pessoas, junto com as células mortas da pele, que se desprendem o tempo todo. Para mostrar o que acontece com as bactérias alojadas no corpo de Tim, colocamos um corante fluorescente nas mãos dele. Agora você vai ver essa cena de novo com uma luz ultravioleta. Algumas bactérias para Judy, outras para os amendoins, um pouco mais para Judy, e mais algumas para a garçonete. Alguns dos micróbios de Tim podem ser eliminados por antibióticos. Bactérias como esta literalmente explodem. Mas antibióticos não atingem os vírus que causam, por exemplo, pólio, AIDS, hepatite. Essas doenças fazem estragos terríveis. Em 1919, a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Este é um retrato computadorizado de um vírus do resfriado. É uma das formas de vida mais primitivas. Os vírus não sobrevivem muito tempo fora das células porque não conseguem se reproduzir sozinhos. Aqui você vê um vírus invadindo uma célula humana. Uma vez lá dentro, ele ataca o mecanismo de controle da célula e se aproveita dele para fazer milhares de cópias de si mesmo. A célula explode em muitos pedaços, cada um deles levando de carona pelo menos um vírus. Soltos dentro do corpo, os vírus logo invadem outras células e assim a infecção se espalha. Esta é uma célula em sua agonia final, infectada por um vírus da gripe. A célula se atrofia e morre. Neste estágio da infecção, todos os sistemas de defesa do corpo estão em alerta máximo. Os glóbulos brancos são muito importantes para a defesa do organismo. Geralmente nadam no sangue, mas alguns têm sua própria rota pelo corpo, um sistema de circulação diferente da corrente sanguínea, chamado sistema linfático. Eles podem atacar diretamente os inimigos ou acionar o sinal de alarme. Os glóbulos brancos especializados se concentram nos linfônodos, popularmente conhecidos por ínguas, que ficam inchados durante alguma infecção.
Aqui é o interior de uma amígdala, onde um exército de glóbulos brancos espera pelo sinal de ataque. Cada um deles desempenha um papel específico. Para se defender, o corpo usa tanto combate corpo a corpo quanto seu arsenal de armas químicas. Essas criaturas pegajosas são bactérias sofrendo o ataque mortífero das células de defesa do corpo. É uma luta desigual. Em segundos, as bactérias são eliminadas. Super interessante coleções. O corpo humano. Dentro de você existe um sofisticado laboratório, um exército de mensageiros químicos que influenciam a sua vida de centenas de maneiras diferentes. Os hormônios correm pelo corpo humano 24 horas por dia. Eles controlam os mecanismos básicos como a fome, a sede, o sono e a disposição física. São eles que ajudam você a reagir nos momentos de tensão ou de perigo. Eles controlam cada segundo da sua rotina, disparando as mensagens que regulam o seu ritmo. Eles influenciam tudo, até mesmo o desejo sexual. Conheça agora o relógio químico do seu organismo em super interessante coleções. O corpo humano. Super interessante coleções O Corpo Humano. Glândulas e hormônios, o laboratório interior. A vida de cada um de nós acompanha as batidas do relógio da sociedade. Mas você também tem o seu ritmo diário, individual, e o funcionamento do seu corpo varia conforme o horário. O relógio biológico bate silenciosamente, governando a sua rotina do dia a dia. Ele pode se atrapalhar quando você fizer longas viagens aéreas, mudando de fuso horário. Todos os sistemas do corpo trabalham em conjunto e por isso você sente fome ao meio-dia e sono à noite. Super interessante coleções. O corpo humano. O corpo humano é uma máquina extremamente complexa. Todas as pessoas nascem com os mesmos músculos e ossos. Mas podemos usá-los para realizar as mais diferentes tarefas. Com velocidade, força, equilíbrio e controle dos movimentos, nossos corpos são milagres da evolução. Assista agora ao poder dos músculos e dos ossos em super interessante coleções. O corpo humano. Músculos e ossos, os alicerces do corpo. Bob Thatcher está pronto para entrar na água. Ele é uma esperança do remo nas Olimpíadas. O treino de hoje é só uma parte de sua longa preparação.
Para entrar na equipe, Bob deve melhorar continuamente sua performance. Entender como funciona seu corpo o auxilia a se preparar melhor. Reader's Digest apresenta Maravilhas do Corpo Humano. Entre o tumulto da puberdade e o conforto dos nossos últimos anos, o corpo alcança o seu apogeu. A idade adulta. Fortes, alertas, completamente desenvolvidos, encaramos agora os desafios dos adultos. A transmissão de nossos genes, a constituição de uma família. No entanto, nossos corpos não deixam de sofrer alterações. A cada passo, eles se transformam. E no lento e gracioso arco da maturidade, o corpo humano participa da mais extraordinária de todas as jornadas. A Era da Maturidade. Nós, humanos, somos abençoados com vidas longas. 2 vezes mais longas do que as das pessoas há apenas 1 século. E assim, hoje, durante muito mais tempo, os nossos corpos permanecem no apogeu. O caleidoscópio dos sentidos, o poder dos músculos, tudo funcionando em sua plenitude. E mesmo assim, eles não estão parados. Mudam continuamente, formando e reformando. Durante a nossa vida adulta, o ciclo de mudança continua. E tudo começa com as células. Os nossos corpos são formados por colônias organizadas de células. Na verdade, o que vemos ao olharmos para nós mesmos são grandes comunidades de células, trilhões delas. Há vasos sanguíneos suficientes para, sozinhos, darem a volta ao mundo 4 vezes. A cada momento, células estão sendo formadas, enquanto outras estão morrendo. Juntas, participam de uma coreografia em um vasto minueto de criação e transformação. É um processo que não tem fim. Até mesmo no feto, que se desenvolve rapidamente, determinadas células recebem, na verdade, sinais para se autodestruírem. À medida que a mão cresce, células devem ser eliminadas para que os dedos e as fendas entre eles sejam esculpidos, da mesma maneira que um escultor cinzela um bloco de pedra. Durante toda a nossa existência, a vida e a morte, o começo e o fim estão interligados. Na verdade, a cada hora, quase 1 bilhão de células no seu corpo morrem. E é uma sorte que isso aconteça. Elas são substituídas por células novas em folha. É isso que nos mantém vivos e saudáveis. Dessa maneira, estamos constantemente renascendo a cada ano de nossas vidas. Para nós, um coração pulsando foi sempre algo mais do que um simples músculo. Ele é o próprio símbolo da vida. No início do século havia uma teoria popular sobre o envelhecimento que era centrada no coração. Era algo como a teoria da velocidade da vida. Esta teoria propunha que cada animal tinha um número finito de batimentos cardíacos, cerca de 1 a 2 bilhões. Assim, enquanto animais com batimentos cardíacos rápidos deveriam viver apenas alguns anos, outros com batimentos mais lentos, como os seres humanos, poderiam viver até 1 século. Mas ficou comprovado que a teoria estava errada. A verdade é que há muita coisa que não entendemos no processo de envelhecimento. Mas o que conhecemos é fascinante.
Para aprendermos mais, acompanhamos um casal que compartilha conosco sua experiência. Bud Mather, com quase 80 anos, ainda cuida do seu rebanho. Ele e sua mulher, Viola, cresceram juntos em sua fazenda em Kansas. Eles vivem lá desde que se casaram há 45 anos. E nunca se ausentaram por mais de 3 semanas durante todo esse tempo. Bud fará 78 em novembro e Viola fez 63 em agosto passado. Há uma diferença de 15 anos entre eles. Uma vez os amigos brincaram com ele dizendo que ele gostava do cheiro de leite. Mas o envelhecimento é um processo que compartilham desde o primeiro encontro em um baile da escola há quase 50 anos atrás. Ele se aproximou e convidou-a para dançar, e ela logo pensou que ele tinha os olhos mais azuis que ela já tinha visto, e se apaixonou por aqueles olhos azuis. A pele dela era bonita e macia, e ele se apaixonou na hora. À medida que envelhecemos, avançamos um pouquinho aqui e ali, e cedemos outro pouquinho aqui e ali. Eu não acho que nosso amor tenha diminuído. Pelo contrário, ficou profundo. Um compreende mais o outro. Tanto Bud quanto Viola têm experimentado algumas das mudanças que ocorrem naturalmente conosco conforme os anos passam. A primeira vez que Viola percebeu que precisava de óculos estava no carro com Bud. Eu disse, ai meu Deus, tem 2 carros, cuidado, vamos bater. E ele disse, do que é que você está falando? Aqueles carros não estão lado a lado, um está atrás. E ele disse, sabe, é melhor você fazer um exame de vista. Dentre todos os sentidos, talvez a visão seja o mais vital. Um quarto inteiro do nosso cérebro é dedicado à visão. Muito mais do que ao paladar, ao olfato, à audição ou ao tato. O que se vê quando se olha no fundo do olho é apenas uma parte do cérebro que é visível ao mundo exterior. O nervo óptico, localizado atrás do olho, é uma extensão direta do cérebro. Seguindo ao longo do nervo óptico, passamos pelo cérebro. Aqui, atrás da cabeça, é onde chega a informação visual. Nossos olhos são apenas janelas. Na verdade, vemos com nosso cérebro. É difícil entender como a visão é complicada até o momento em que se tenta programar um computador para que veja. Depois de anos de tentativas e erros, os cientistas compreenderam que o olho é apenas o primeiro passo. O cérebro faz a maior parte do verdadeiro trabalho. Esses robôs são dotados de excelentes câmeras, mas falta-lhes o cérebro para que o que veem faça sentido. E isso pode ser um problema. Nos seres humanos, a visão é incrivelmente sofisticada. O mecanismo é bastante complicado. Quando a pupila dilata, podemos olhar diretamente a retina através do cristalino. Ela está localizada no fundo do olho e é vermelha devido aos vasos sanguíneos que estão logo atrás dela. É isso que produz os olhos vermelhos tão comuns em fotografias com flash. A retina e os seus receptores registram a luz da cena à nossa frente. A maioria dos animais vive apenas o suficiente para ter filhos e criá-los. No entanto, os filhos de Bud e Viola têm seus próprios filhos. Você está Uma vez que somos capazes de viver o suficiente para nos tornarmos avós, como isso afeta os nossos corpos? Algo especial acontece às mulheres quando ficam mais idosas. É a menopausa. E isso é praticamente único no reino animal. Para as mulheres, isso marca o final dos seus anos férteis e tem algo de misterioso.
Com frequência, os homens podem produzir espermatozoides férteis por toda a vida. Teoricamente, aos 100 anos, um homem ainda é capaz de procriar. Mas, definitivamente, isso não se aplica à mulher. Quando nasce, ela tem cerca de 2 milhões de óvulos em seus ovários. Na puberdade, eles começam a ser liberados, um a cada mês. Isso deveria ser o suficiente para durar uma vida inteira ou mais, mas não é. A maioria dos óvulos morre. Por volta dos 50 anos, o corpo para de liberá-los de uma vez. Alguns cientistas acreditam que a menopausa permite a um casal aproveitar a longa vida, tornando-os avós eficientes. Eu nunca imaginei. Continuar a dar à luz com um corpo envelhecido seria perigoso, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para o casal mais velho, é muito melhor parar de ter os seus próprios filhos e, em vez disso, concentrar-se em passar os seus conhecimentos para os netos. Afinal de contas, eles estão carregando os mesmos genes. Assim, de certa maneira, a menopausa nos ajuda a aproveitar ao máximo os nossos últimos anos. Os seres humanos são quase que únicos nisso, mas não exatamente. Há um outro animal cujas fêmeas têm menopausa: as baleias piloto. Como acontece, as baleias fêmeas mais velhas passam muitos anos cuidando dos filhotes de seus filhotes, sendo de fato avós. À sua moda, passam adiante a sabedoria dos seus anos. Pois essa é a habilidade, a bênção, a obrigação e a prerrogativa da idade. O aprendizado acumulado por décadas. As histórias contadas ao longo dos séculos. Esta é a preciosa dádiva de memória e compartilhamos com aqueles que nos sucedem. Mas onde exatamente se encontra toda essa memória? Há uma parte do cérebro que armazena as memórias. À medida que certos pensamentos